E aí, Nutri, qual óleo eu posso usar para cozinhar? Pode usar óleo de soja? Ah, o de coco é bom, né? Não, mas me falaram que o melhor de todos é a banha. Ah, mas também me falaram que o óleo de canola é terrível, não pode, não é nem canola, não é nem planta. E aí, você também tem essa dúvida? Bora desvendar esse assunto aqui sobre óleos e gorduras e entender tintim por tintim qual que a gente deve usar? Vem comigo. Olha só, antes da gente saber qual óleo ou gordura usar, a gente precisa entender qual a função do óleo ou da gordura no nosso corpo. Acho isso extremamente importante. Então, a gente deve entender que os óleos e gorduras, eles são importantes para a nossa sobrevivência. São importantes para o correto funcionamento do nosso organismo. A primeira função que eu vou citar aqui é a função estrutural. Como assim óleo e gordura têm função de estrutura? Pessoal, todas as células do nosso organismo tem uma membrana que envolve as organelas. Esta membrana é composta de lipídios, de gordura. Então, eles são extremamente importantes para manter a integridade das membranas celulares, tá? Primeiro ponto. Segundo, reserva, né? As gorduras, o tecido adiposo, onde a gente acumula a gordura, é a nossa reserva de vida, né? Caso falte alimento ou falte energia, é do tecido adiposo, é da gordura que o nosso metabolismo vai fazer energia para se manter vivo, né? E, infelizmente, quando a gente come mais do que deve, essa reserva aumenta, né? Mas a gente sempre dá um jeito nisso, correto? A outra função, muito importante, inclusive, é uma função nutritiva, né? Sim, óleos e gorduras são importantíssimos para a nossa nutrição, tanto para nos fornecer energia, quanto metabolicamente, nutrientes, né? Eles têm função biológica, função metabólicas muito importantes, tá? Outra questão é a função hormonal que os óleos e gorduras apresentam. Muitos hormônios, principalmente os hormônios esteroidais ou os hormônios sexuais, eles têm a gordura como base da sua formação. Então, mulheres principalmente, né, que têm um percentual de gordura muito baixo, têm problemas hormonais, né? Desregula o ciclo menstrual e por aí vai. Então, a gente tem que ter também um aporte, né, uma quantidade de gorduras mínima para que esse sistema hormonal funcione adequadamente, tá? As gorduras também são importantes para isolamento, tanto isolamento térmico quanto isolamento mecânico, né? Calor, né? A gente não sentir muito frio, tanto que pessoas muito magrinhas sentem muito frio, e o isolamento mecânico, né? A gordura, principalmente aqui na região central do corpo, do tronco, protege nossas vísceras, né? Então, querendo ou não, isso é uma proteção bem importante. Uns têm um excesso de proteção, né? Outros têm normal, outros têm pouquinho, né? Mas não deixa de ser aí um isolamento, tá? E proteção também. E também transporte, né? Olha só, a gente depende de gorduras para poder transportar vitaminas e minerais, né? Principalmente vitaminas, para absorver vitaminas importantíssimas, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Elas são lipossolúveis, ou seja, elas se misturam na gordura. E a gente precisa de uma gordura junto com essa vitamina para que ela seja absorvida e vá para a corrente sanguínea, tá? Aqui eu até coloco um adendo. Pessoas que utilizam muito aquele remedinho, sabe, chamado Orlistat, que faz sair no banheiro toda hora, têm problemas e podem vir a ter deficiências nutricionais dessas vitaminas. Porque toda a gordura é excretada, né, sai nas fezes e com isso as vitaminas vão junto, né? Isso vira uma bola de neve de complicação, tá? Então, tá aí algumas das funções dos óleos e das gorduras do nosso metabolismo, tá bom? E depois de saber quais as funções, a gente deve entender a diferença entre óleo e gordura. Não são a mesma coisa, mas isso tem muito a ver com o estado físico, a temperatura ambiente. Então, os óleos, eles são líquidos à temperatura ambiente, tá? E as gorduras, elas são sólidas na temperatura ambiente. Sólido para pastoso, né? Óleos, nós temos aí o exemplo dos óleos vegetais, né? E as gorduras geralmente vêm de origem animal, tá? Com exceção, algumas exceções pequenas, tá certo? E tem alguns benefícios também quando utilizados na nossa alimentação, principalmente para preparar alimentos, né? Eles não são tão do mal assim, né? Eles têm ali a sua funcionalidade. E uma das principais funções, né, um dos principais benefícios é que
ele serve como um meio de cocção por calor seco. Rafa, que diabo é isso, calor seco? Panela, né? Ou forno. Você coloca ali, a gente geralmente coloca o óleo ali, né, para dar uma umidade, para o alimento poder dar uma grelhadinha, né? Então ele é bem importante para dar mais sabor, né? Para ficar mais bonitinho, dar aquela grelhadinha, aquela cor no alimento, né? Melhora a aparência do alimento, obviamente, né? Fixa ou ressalta o sabor de muitas preparações, às vezes alguns temperos, né? Precisa ali do óleo para que os compostos sejam extraídos dali e dê sabor à preparação. Muitos deles conferem maciez às preparações, isso aqui quando a gente fala de quitanda, né? Massas, bolos, pães, né? Quando a gente acrescenta ali um pouquinho de óleo ou gordura, a textura, né, a maciez da massa modifica, fica mais gostosa às vezes, né? Os óleos e gorduras também conferem saciedade, tá? A digestão deles é um pouquinho mais lenta, então segura um pouquinho o alimento no estômago, isso dá tempo de haver a sinalização para o cérebro que você já comeu, e assim a sensação de saciedade ela vem mais rápido e perdura por mais tempo, tá? E também, como eu já disse, é um veículo importantíssimo de transporte das vitaminas lipossolúveis, tá? Que são elas a vitamina A, D, E e K. Certinho? Então, ó, já sabemos o que são óleos e gorduras, as funções e os benefícios de utilizar óleos e gorduras na nossa alimentação, tá? Mas aí, olha só que interessante. Mesmo sabendo tudo isso, a gente precisa saber que existem diferentes tipos de óleos e gorduras, né? E a nossa necessidade e a quantidade que eles devem estar inclusos na nossa alimentação também muda, né? Então a gente tem 4 tipos principais aqui de gorduras, tá? Óleos e gorduras. A principal delas é a poliinsaturada, que tem um efeito mais benéfico no organismo, digamos que talvez um efeito mais anti-inflamatório. As gorduras monoinsaturadas, que também têm efeito legal, né? Então, são as que a gente deveria consumir em maior quantidade, tá? E a gente tem aqui as gorduras saturadas, que não são tão legais assim, mas também não são proibidas, a gente deve limitar a quantidade delas, e as gorduras trans, tá? Essa daqui realmente a gente deveria tirar da vida, tá? A gente vai entender direitinho onde encontra cada uma delas, para vocês entenderem, mas tenham em mente que poli e monoinsaturadas geralmente são recomendadas que estejam em maior quantidade, saturadas têm uma limitação, tá? Um valor de referência, e as trans realmente deveriam ser descartadas da nossa alimentação. Tá certo? Então vamos lá. Olha só. A gente tem, né, quando a gente vai montar dieta, a gente que é nutricionista, a gente segue uma recomendação, né? E essa recomendação, ela tem uma quantidade de lipídios que deveria conter a dieta de acordo com o valor total de calorias, tá? Então, como eu disse para vocês, a maior parte dessas gorduras da dieta deveria ser as gorduras poliinsaturadas, tá? E até 10% da gordura de gorduras saturadas, tá? O ideal é que as calorias das gorduras, né, óleos e gorduras, não passe 25% das calorias totais da dieta. Aí a gente tem uma dieta aí equilibrada com relação à quantidade de gorduras, tá? Falando aqui para pessoas normais, tá legal? Sem ter doença, sem ter nenhum objetivo específico, tá? Saúde, em geral, manutenção de saúde, tá bom? Bom, aí agora vamos lá. Onde tem gordura poliinsaturada, que são as gorduras boas, né? Nos óleos vegetais, independente dos óleos, tá? Milho, girassol, canola, soja, amendoim, todos eles, né? No azeite de oliva e na azeitona em si, né? Chia, linhaça, as castanhas, nozes, amêndoas, nos peixes, por exemplo, o salmão, e também no abacate. Beleza? Aqui tem os alimentos fontes de gorduras poliinsaturadas, tá bom? E as gorduras saturadas? Onde que a gente tem? Alimentos de origem animal. Sabe aquela carninha gordurosa, aquela gordurinha da picanha? Pois é, pura gordura saturada. A gente tem que, ó, ter um controle com ela, tá bom? Os leites e derivados também têm a gordura, né, do leite derivado é gordura saturada, né, porém a concentração é bem menor, né, na manteiga é maior, a gente tem que se atentar um pouquinho a isso. E a tal da gordura saturada e gordura trans, a gente encontra nesse tipo de alimento aqui, ó, tá? Nos fast food,
utiliza-se muito gordura hidrogenada para dar muito sabor à preparação, tá? Então, pizza, sabe aquele requeijão, aquele catupiry que vem na pizza? Pois é, sinto lhe informar, mas aquilo ali tem pouco de queijo, pouco de leite e tem muito mais gordura, tá? Gordura trans, gordura hidrogenada que, ó, não faz nada bem para o corpo. E nos produtos de pacotinho, né? A Coca-Cola não tem gordura, tá, gente? Veio aqui, não sei como que ela veio parar aqui, mas esses alimentos de pacotinho, né? Chips, batatinha, bolachas, biscoitos, esses trem recheado, isso tem carregado de gordura saturada, tá? Muita atenção a esse grupo de alimentos aqui, tá bom? Bom, beleza. Aí, a gente agora entra na questão racional da coisa, tá? Eu deixei uma mensagem importante para vocês aqui. Óleos vegetais não são ruins ou tóxicos, tá? Tiram isso de cabeça, porque não tem óleo que é tóxico. Falam-se aí que óleo de canola é tóxico. Gente, se fosse tóxico, não tinha ninguém vivo, tá? Então, tira isso de cabeça. O que a gente tem que ter em mente é ter cuidado com a quantidade de óleo que a gente ingere, né? Por quê? É muito calórico, tá? 1 graminha de óleo tem 9 calorias, tá? Então, é aí que está o problema, que a gente tem que, ó, ficar atento com relação a óleo e gordura, tá? Então, sempre utilizar o mínimo de óleo possível para preparar os alimentos e evitar ao máximo ainda as frituras, tá? E sempre atentar à qualidade. A gente vai tentar deixar a maior parte, né, a ingestão de grande quantidade de alimentos fontes de gorduras boas, das gorduras poliinsaturadas, né? Então, o azeite de oliva, os óleos vegetais, as castanhas, abacate, os peixes, tá bom? Então, isso aqui, eu poderia parar por aqui, né? Mas eu vou. Estamos de volta. Deu uma palhinha aqui leve, tá? Bora lá, vamos continuar aqui. Olha só, então, poderia ter parado por aqui, mas não parei. Bora lá, que tem muito mais informação aqui. É o seguinte. Olha só, por que que a gente tem que ter cuidado com as frituras, tá? Óleos, quando são aquecidos, é aí que está o problema, tá? Por quê? Consumir frituras eleva o risco de desenvolver câncer. Sim, tá? É algo bem delicado, mas o risco existe, tá? Por quê? Quando a gente coloca um óleo, independente de qual seja, tá? Em uma temperatura muito elevada, sabe quando você vai fritar a batatinha, alguma coisa, fala, tem que ser o óleo bem quente. Aí você espera sair uma fumacinha. Ó, cuidado. Aquela fumacinha quer dizer que o óleo já está se transformando, já está havendo a transformação ali de compostos tóxicos, tá? Por exemplo, esses nomes esquisitos aqui, ó. Acroleína, aldeído, aminas heterocíclicas, que são compostos cancerígenos, tá? Então, cuidado, tá? Quando for fazer fritura, não deixe sair fumaça no óleo. E tem um esqueminha que a gente pode fazer uma fritura mais segura, tá? Lógico que a gente tem que evitar, é uma vez ou outra. Eu recomendo sempre, quando for comer fritura, que faça em casa, né? Mas tem solução para a gente evitar esses efeitos maléficos da fritura. O que a gente tem que fazer? Olha só, sempre quando for fazer fritura, a gente tem tendência a fazer tudo o contrário. A gente deve utilizar uma panela pequena e mais funda, tá? Por quê? Porque o óleo se degrada também na presença de luz e de oxigênio, tá? Então, olha só, imagina a gente junta temperatura, luz e oxigênio, tudo que degrada o óleo, né? Em pouco tempo já está tudo degradado. Então, sempre utilize uma panela pequena e mais funda, tá bom? Sempre, sempre, sempre utilize um óleo novo para fazer fritura, tá? Controla a temperatura, não deixa sair fumaça, tá? Não deixa, porque aí é que está o problema. E, regra de ouro, não reutilize o óleo usado. Tá? Quando a gente usa o óleo para fazer uma fritura, ele já se degrada e ele absorve compostos dos alimentos, por exemplo, água, amido, um monte de coisa. Então, voltei. Bora lá, vamos continuar aqui o esquema. É o seguinte, então, não se deve reutilizar o óleo, tá? Por quê? Quando a gente já faz uma fritura e esse óleo é aquecido, por ele já absorver alguns componentes e etc., a temperatura necessária em uma segunda fritura para que esses compostos tóxicos sejam gerados, ela se reduz muito. Então, você gera ainda mais. Agora, imagina você comer aí uma fritura de rua, né? Aquele pastel que fica ali, ó,
né, o malefício que isso pode trazer para a tua saúde, tá? Então, muito cuidado com isso, se realmente é um assunto sério, tá? E pensando no meio ambiente, nunca descarte o óleo na pia, tá? Coloque em um recipiente e descarte corretamente. Combinado? Tá, beleza. Mas aí, se a gente for resolver fazer alguma coisa frita, grelhada, esses compostos vão se formar de qualquer forma, né? Em mais ou menos intensidade, dependendo da forma que a gente aquece esse óleo, né? Da quantidade, mas tem solução. Olha só que legal isso daqui. É uma dica top realmente, tá? Quando a gente for consumir alimentos grelhados, que a gente queira que ele fique bem moreninho, né? Ou for fazer alguma fritura, se a gente tempera, né, esse alimento ou utiliza ervas e especiarias ali durante o preparo, isso dá uma certa protegida no alimento, tá? Contra esses compostos tóxicos. Por quê? Ervas e especiarias, né? A gente pode incluir aqui também a laranja, alimentos ácidos, tá? Eles têm compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, que acabam que dão uma brigada com esses compostos tóxicos aí, reduzindo muito o efeito deles, tá? Então, por exemplo, carne, a gente pode fazer uma marinada, né? Deixar marinando um tempinho antes, ou pode colocar aí orégano, cúrcuma, é um excelente antioxidante, tá? Páprica, urucum, né? Você muda o sabor da preparação, deixa ela mais gostosa e ao mesmo tempo protege, né? Você melhora a qualidade nutricional daquilo que você está comendo, tá bom? Agora aqui, ó, outro problema oculto das frituras, né? Além da saúde dos compostos tóxicos, é o valor calórico. Frituras têm muita caloria, tá? O alimento absorve muita caloria. E olha só a diferença do valor calórico dependendo da forma que você prepara o alimento, tá? Olha só, um ovo cozido tem 73 calorias. Ele frito, né? Sabe aquele ovo estalado? Pode chegar a 120, né? Quase dobra. Um franguinho grelhadinho, 160 aproximadamente. Se você empana ele e frita, já sobe para quase 300, tá? E por aí vai. Olha a batatinha, ó. 100 gramas de batata cozida, 50 calorias, quase nada, né? Já 100 gramas de batata frita, gente, aumenta 5 vezes o valor calórico. É muita coisa, né? Então é nisso aqui também que a gente deve se atentar e evitar frituras, tá bom? Então, bora lá. Agora eu vou entrar aqui no assunto de mitos. Aula aí. Bora lá.